Mira Amara. Sigue com essa cara de falsa tranquilidade. Cleti se rió y sus amigos estalaram em carcajadas. 8 anos depois do divórcio y sigue sola. Algumas mulheres nunca se recupera. Outro se burlou. Cleti sorrió com sorna. Creia que o orgulho la salvaria. Agora ha vuelto a mendigar relevância. Siguieron riendo, pero Amara no dijo ni una palabra. Simplesmente los miró com calma. Entonces se abrió la puerta y las risas de todo o salão se apagaram como se alguém las hubiera desconectado. Por favor, siéntense. Relajem-se, mientras nos adentramos de lleno em esta história realmente extraordinária. Amara mirou fijamente o sobrecolor crema que reposava sobre a mesa do comedor como se pudiera desaparecer se lo ignorava o tempo suficiente. La letra era pulcra, deliberada, familiar de uma maneira que evocava algo profundo de sua memória. Lo havia recebido hacía 2 dias y no lo havia abierto de imediato. Em cambio, lo deixou a lado, diciendo-se a si mesma que lo haria mais tarde. Pero esse momento legou y passou. Eu sobresseguia selado, exigindo atenção silenciosamente. Essa tarde, mientras la suave puesta de sol de lago se filtrava entre las cortinas, finalmente lo tomou y deslizou o dedo baixo la solapa. O papel que havia dentro era grueso, formal. Reunião de la classe de 2008, se leía em negrita em la parte superior. Suspiro lento escapou de seus lábios. 8 anos, 8 largos anos desde a última vez que havia visto a la maioria de essas pessoas. Se deixou cair em uma sila, o papel temblando ligeiramente em sua mano. Los recuerdos começaram a aflorar sem ser evitados. Risas em classe, debates acalorados durante o recreio. Sueños expresados com valentia y sem medo ao fracasso. Em aquel entonces, Amara estava segura de seu futuro. Todos estavam seguros de seu futuro. Le legará lejos, solían decir los professores. Será uma de las grandes estrelas, anadiam seus companheiros. Amara esbozou uma leve sonrisa, sem rastro de humor, ao pensá-lo. La vida não havia seguido esse guião. Seu teléfono vibrou, interrompiendo seus pensamentos. Era Ada. Dime que has visto la invitação a la reunião. La voz de A se escuchou imediatamente, quando Amara contestou. La revisto, respondió Amara em voz baixa. Y apulsou o botão. Y nada, dijo Amara, recostando-se. No creu que vaia, suspirou A dramaticamente. Amara, han pasado 8 anos. 8. No puedes seguir evitando todo lo relacionado com tu passado. No estou evitando nada, dijo Amara, aunque sua voz carecia de convicção. De verdade? Perguntou Aida. O simplesmente no quieres ver a Cleti. O nome ressonou com fuerza em la habitação. Amara cerrou os olhos brevemente. Não se trata de el, dijo. A rió suavemente. Sempre se trata de el, ou ao menos de lo que representa. Amara não respondeu de imediato. Em cambio, sua mirada se desviou hacia la foto enmarcada em sua estante, uma de las pocas que não havia tirado después do divórcio. Era de sua graduação universitária. Em la foto aparecia sola, sorriendo radiante, com los olhos llenos de seguridade. Essa versão de ela agora me parecia uma estranha. No level o sentido, dijo Amara finalmente. Que se supone que voy a hacer ali? Impressionar a la gente. Demonstrar algo. O tono de Aida se suavizou. No, vas porque puedes. Porque sobreviviste a todo lo que pensaste que te destruiria. Amara tragou saliva. Lo hace sonar sencillo. No es sencillo, respondió Aida. Pero es necesario. Reconstruíste tu vida, Amara. Em silêncio. Sí, pero de forma hermosa. No dejes que tu passado te haga sentir pequena. Amara volvió a mirar la invitação. O lugar era elegante. Uno de los salones de eventos mais nuevos de la Isla Vitória. La cita quedó fijada para el sábado por la noche. Lo pensaré, dijo. Mas te vale pensarlo, advirtió Ada com ligereza. Te levarei eu mesma se es necessário. Tras finalizar la lamada, o silêncio volvió ao apartamento, pero já não estava vazio. Estava lleno de pensamentos que não podia apartar facilmente. Sua mente divagou, hasta la última vez que aqueles companheiros la haviam visto. Se havia casado hacía pouco orgulhosa esperançada.
Estava junto a Kishi, em uma pequena reunião. Eu era encantador, seguro de si mesmo, o tipo de homem que atraía a atenção sem esforço. La gente los admirava como pareja. São perfeitos juntos, havia dicho alguém aquela noite. Amara também lo creía. Echaló lentamente, apretando la invitação com los dedos. Essa versão de ela não sabia lo que lhe esperava. Las discussões, la falta de respeito silenciosa disfrazada de bromas, las largas noches intentando arreglar algo que já estava roto. O divórcio não havia sido ruidoso. Não houve peleias dramáticas, nem cenas públicas. Terminou em silêncio, dolorosamente, como a lenta constatação de que algo havia muerto mucho antes de que nadie lo reconociera. Después, Amara desapareceu de muchos círculos, no por vontade própria, sino por necessidade. Necessitava espaço para reconstruir-se, no solo su vida, sino também a si mesma. Se levantou y caminhou hacia sua habitação, com la invitação aún en la mano. Ao abrir o armário, echou vistazo la roupa ordenada em seu interior. Sua vida agora era sencilla, intencionada, sem ruídos innecessários, sem aparentar. Estava realmente preparada para volver a entrar em uma sala llena de gente que la recordava de outra maneira. Se sentou ao borde de la cama, mirando de nuevo la invitação. Ya no soy esa persona, se sussurrou. Quizás essa era precisamente a razão por la que tinha que ir ao salão de reuniões brilhava com uma luz cálida. O murmúrio de las conversações lenaba o aire mientras la gente se saludava com risas y surpresa. Amara se detuvo justo a la entrada, alisando-se o vestido, uma prenda azul marino intenso que se ajustava a sua figura com elegância y naturalidade. Lo havia elegido com cuidado, no para impressionar, sino para sentir-se ela mesma. Respira, murmurou suavemente, y entrou. O ruído la envolveu ao instante. Rostros familiares, alguns maiores, outros cambiados, pero aún reconhecíveis. Por um instante, sentiu como se hubiera retrocedido em el tiempo. Amara, la lamó, una voz. Se girou y viu a uma antiga companheira de classe acercando-se, com los olhos muito abertos por la emoção. Guau, eres tu de verdade. Amara sorriu cortesmente. Quanto tempo? Intercambiaram breves saludos antes de que outro grupo se levara a la mulher. Amara tomou vaso de jugo de uma bandeja que pasava y se dirigiu a rincão mais tranquilo, observando mais que interactuando. Justo quando empezava a relajar-se, sentiu uma mirada. Alzou a vista hacia o outro lado de la sala y ali estava Kishi. Estava de pé cerca de la barra, vestido com um elegante traje, riendo com um grupo de personas. Por um instante, suas miradas se cruzaram. La risa em seu rosto se desvaneceu, reemplazada por uma expressão mais aguda y calculadora. Luego sonriu. Amara sentiu um nudo em el estômago, pero sua expressão se mantuvo serena. Apartou a mirada primeiro, dando um sorbo lento a sua copa. Se oyeron passos que se acercava. Bueno, não esperava ver-te aqui. Sua voz era exatamente como la recordava. Suave, segura, com o matiz de burla que solo quienes lo conheciam bem reconheceria. Amara se girou, sosteniendo sua mirada fija. Buenas noches, Clatty. Ela observou brevemente. Seu sorriso se ensanchou. Te vês diferente. La gente cambia, respondeu ela simplesmente. El rió entre dientes. Algunos sim. Outros simplesmente aprendem a dissimular-lo melhor. Amara não reacionou. E assim lo esperava. Assim que continuou, cruzando los braços com naturalidade. La vida te trata bem. Sí, dijo ela. Eu ladeou ligeiramente la cabeça. Que bem. Empezava a perguntar-me se las coisas se te haviam hecho mais fáceis después de todo. Aí estava, la indirecta sutil. Amara sostuvo sua mirada, com voz tranquila. La vida tiene sua maneira de arreglar-se. Clatty rió levemente. Essa é uma forma de decirlo. Se inclinou hacia él, bajando la voz. Viniste sola. Amara retrocediu passo, criando espaço. Sí. El asintió lentamente, com uma sorrisa cúmplice. Imaginé que empezar de ser no es precisamente fácil a nuestra eda. Um par de companheiros cercanos la miraram, percebiendo la tensión. Amara sonrió levemente. No todo lo que vale la pena, é fácil. Clatty la observou por um momento,
como se intentara ler algo bajo sua aparente calma. Sempre has tenido mucha lábia, dijo él. Tu siempre has tenido mucha lábia com las suposiciones, respondió ela. Por um instante, su sorrisa vaciló. Luego se recuperó rapidamente. Echaba de menos esto, dijo, senalando entre elos. Nuestros pequenos debates, dijo Amara. Nada. Bueno, continuó, arreglando-se la chaqueta. Que desfrutes de la noche. Intenta no tomar-te las cosas demasiado em sério. No lo hago, dijo ela em voz baixa. Mientras él se alejaba, Amara exhalou lentamente, apretando ligeiramente o vaso. Nada havia cambiado. Sin embargo, todo havia cambiado. O ambiente se volvió mais ruidoso à medida que avançava a noite. Las conversações se mesclavam entre si. Amara havia logrado evitar a Cletty por um tempo, entablando breves conversações com alguns antigos companheiros de classe, pero podia sentir sua presença em la habitação, como uma sombra de lá que não podia escapar del todo. Amara alguém la lamó, haciendo-lhe cenas para que se acercara a um grupo mais grande. A regañadientes, se unió a elos. Cletty estava ali. Justo a tiempo, dijo eu ao verla acercar-se. Estávamos hablando de los viejos tiempos. Amara esbozou uma sorrisa forzada. Recuerdando lo ambiciosa que era. Continuou dirigindo-se ao grupo. Sempre perseguindo grandes sueños. Algunos rieram levemente. Amara permaneceu em silêncio. Tinha planos para todo. Cletty continuou. Pero a veces tener planos não é suficiente, verdade? Las risas se intensificaram um pouco, aunque com matiz de incomodidade. Uno de los hombres carraspeó. Bueno, así es la vida. Cletty asintió. Exacto. Así es la vida. Algunos se adaptam, outros luxam. Amara sentiu que o peso de la habitação se inclinava hacia ela. Tu? Perguntou alguém a Cletty. Él se encogió de ombros com modéstia. Simplesmente hice lo que tinha que hacer. Intenté que las cosas funcionara. Mirou a Amara. Aunque no a todos se les hace fácil. Se hizo eu silencio. Amara levantou sua copa lentamente, com voz tranquila. Todos hacen lo mejor que pueden com lo que sabem em ese momento. Cletty sonrió com sorna. Esa es una forma muy diplomática de decir que las cosas no salieron bien. A veces, dijo Amara, las cosas terminam porque así tienen que terminar. La tensión em el grupo se hizo mais evidente. Uma mulher intervino, intentando aligerar o ambiente. Bueno, ao menos estamos todos aqui agora, não? Mas viejos mais sábios. Cletty rió, alguns mais que outros. Amara sostuvo sua mirada fija. Não lhe daria lo que queria. Mientras la conversação a su alrededor continuava, Amara se sentiu ensimismada. Seus pensamentos la alejaban del bullicio. Las palavras de Cletty resonaram debilmente. Pero ya no tenía el mismo poder porque él no la conocía. Ya no. Él desconhecia las noches que ela passava estudiando después del divórcio, esforçando-se por reconstruir sua carreira desde cero. Desconhecia los pequenos proyectos de consultoria que aceptava, aqueles que apenas lhe reportavam ingressos pero que lhe ensinaram todo lo necessário para crescer. Desconhecia o momento em que se deu conta de que já não necessitava a aprovação de quienes la malinterpretava. Él, desde luego, não sabia nada de Shinedu. Ela recordava a primeira vez que se conheceram. Havia sido em um evento tranquilo de la fundação, lejos del bullicio de reuniões como esta. Él era diferente, reservado, atento, nunca hablaba solo por hablar. No hablas mucho, le había dicho ela aquela noche. E o escucho mais, havia respondido él com sencillez. Eso havia bastado. Amara parpadeou, volviendo ao presente. Ao outro lado de la habitação, Cletty volvió a reír, ajeno a todo aquilo que nunca se havia detenido a compreender. Por primeira vez essa noche, Amara sentiu algo inesperado. No ira, no dolor, sino claridade. Amara acabava de empezar a sentir de novo o ritmo del reencontro. Los chistes de siempre, las sonrisas forzadas, las pequenas hesitas que sonaban mais fuertes de lo necesario. Quando a conversação a su alrededor cambiou, sucedió como sempre sucediam estas coisas. Casualmente. Como se alguém lançara uma pergunta inofensiva ao aire, sem dar-se conta de que podia herir.
Estaban de pé cerca de uma mesa alta de coquetel com um pequeno grupo. Ada estava a hora a seu lado, mantendo um contato visual firme como um escudo silencioso. Uns quantos antigos companheiros de classe estavam frente a elas, vestidos com uma confiança radiante e uma emoção nostálgica. La música baixou um pouco quando começou um breve discurso em outro rincão, pero o grupo seguiu hablando, absortos em seu próprio pequeno círculo de atenção. Entonces, Amara, dijo uma mulher lamada e funa com uma sorrisa radiante, inclinando-se hacia adelante como se volvieram a ser melhores amigas. Dinos, estás casada agora? La habitação dentro de esse pequeno círculo pareció congelar-se por um segundo. No todo o mundo, em el pasillo, solo estaban as personas mais cercanas, aquelas cujos cuerpos se inclinavam ligeiramente, cujos olhos reflejavam a mesma curiosidade. Incluso la mano de Ada se apretou suavemente alrededor de la muñeca de Amara. Antes de que Amara pudiera responder, Cacai, que havia estado lo suficientemente cerca como para ouvir, soltou uma carcajada demasiado fuerte para a pergunta. Casada, repetiu, como se a palavra mesma lhe divertiera. Esperemos que esta vez encontre alguém que esteja à sua altura. Alguns rieram automaticamente, como se estuvieram acostumbrados a reír-se quando alguém reía mais fuerte. Pero não era a risa espontânea de um recuerdo compartido. Era incômoda. Não sonava bem. Amara lo viu em seus rostros, la forma em que uma sonrisa se dibujava em seus olhos y luego vacilava, sem saber se devia permanecer. Los olhos de Ada se entrecerraram. Cletty dijo com tono controlado. Eso no tiene gracia. Cletty levantou as manos com fingida inocência. Ah, vamos. É uma reunião. Estamos bromeando. Amara lo mirou fijamente. Queria que reacionara. Queria que alçara a voz. Queria uma cena que confirmara sua história sobre ela, orgulhosa, difícil, dramática. Em câmbio, ela levantou sua copa lentamente y de um sorbo pausado. Luego sorriu com dulzura, como se nada hubiera cambiado. Sí, dijo. La palavra, apenas audible, lo atravessou todo. Sí, estou casada. O câmbio foi imediato. Alguém se lhe entreabriu a boca. A outro se lhe arquearam las cejas. La sorrisa de Efania se transformou em surpresa. Esta vez, sincera. Oh, dijo. Amara, por que não nos lo dijiste? La sorrisa burlona de Cletty se tensou. Por um instante, seus olhos recorrieram ao rosto de Amara como se buscara uma grieta. Casada, repetiu. Mas despacio agora. Interessante. O rosto de Ada se suavizou em uma pequena sorrisa de satisfação, como se hubiera estado esperando esse momento. Felicidades, dijo uno de los hombres rapidamente, deseoso de aliviar la tensión. São buenas notícias. A que se dedica? Amara mantuvo um tono tranquilo. Trabalha em infraestrutura. Infraestrutura, repetiu outra persona. Curiosidade. Como que? Construção. Relacionado, respondeu Amara. Prefere uma vida privada. Essa frase causou revuelo em la habitação. Criou um limite. Deixou claro que não iba a convertir seu matrimônio em um espetáculo. Pero também despertou algo mais. Intriga. Quando a gente se lhe dava solo um pequeno detalhe, pressionava mais. Los ombros de Cletty se movieram mientras intentava recuperar terreno. Infraestrutura, dijo, saboreando a palavra como se pudiera ser falsa. Eso es muy amplio. Es contratista, ingeniero. La sonrisa de Amara permaneció, pero su mirada se enfrió. Eu hace lo que hace, y nós outros estamos contentos. Alguém riu levemente, pero não era uma risa burlona. Era o tipo de risa que descia, está bem, de acordo. O rosto de Cletty permaneceu sereno, pero su mirada se aguzou. Assim que nos has estado ocultando ao marido inteiro, dijo, com voz a um bromista, pero com um novo matiz. Eso é surpreendente. Antes te encantava ser o centro de atenção. Ada se acercou. A Amara nunca lhe gostou ser o centro de atenção, dijo. Le encantava a paz. Simplesmente nunca entendiste la diferença. Um silêncio se apoderou do lugar, mas denso esta vez. Algumas pessoas baixaram a mirada hacia suas bebidas. Alguém fingiu revisar seu teléfono.
La sorrisa de Clet vaciló, y la transformó em una risa. Ada sigue librando batalhas que não te incumbem. Ada no se imutó. Me preocupa que intentes avergonzar a alguém sem motivo. La voz de Amara era suave. Ada la miró, y la tensión em seus ombros se aliviou ligeiramente. Amara não queria pelear, no porque le tuviera miedo, sino porque se negava que Kishi convirtiera su reencontro em su escenário. Se Ana aplaudia uma vez, nerviosa, la alegria volvia. Vale, nada de peleias. Se supone que esto es divertido. Miró a Amara. Pero em sério, tu marido não vino contigo. Lega tarde, dijo Amara. Não havia planeado decir eso. Se le escapó, não exatamente como uma mentira, sino como um instinto de proteção porque de repente se deu conta de algo importante. Aunque Shinedu não tuviera intenção de venir, a ideia de que pudiera aparecer em qualquer momento importava. Cambiava o equilíbrio de poder. Clet lo captou de imediato. Legas tarde. Repetiu, observando-la atentamente. Entonces, viene. Amara asintió. Sí. La mandíbula de Clet se tensou ligeiramente, aunque sua expressão permaneció impasible. Ya veremos entonces. La energia del grupo cambió después de eso. La broma se suavizó. La gente empezó a hacerle a Amara perguntas normales, de esas que não escondem malas intenções. ¿Qué has estado haciendo estos anos? Perguntou uma mulher. Amara respondeu simplesmente: consultoria. Em que área? Desarrollo de propriedades educativas. Hombre arqueólogo sejas, impressionado. Así que ayudas a las escuelas a construir melhores instalações? Sí, dijo Amara. Planificação, gestão, alianças. Esse trabalho significativo. Eso es importante, dijo el hombre. Esta vez, la admiração se sintió genuína. Clet escuchó, com uma sonrisa ahora forzada. Havia esperado que ela fuera mais discreta. Eu esperava que ela estuviera nerviosa. Não esperava que se mantuviera firme. Mientras o grupo se movia a gente se alejaba hacia la pista de baile. Clet se inclinou hacia Amara de nuevo, com voz baixa. Así que te volviste a casar, murmurou. Sigue sem alardear. Eso es nuevo. Amara lo miró a los ojos. Não necessito presumir para sentir-me seguro. Se rió entre dientes. Talvez. Talvez tengas medo de que la gente veja la verdade. La sonrisa de Amara não se borrou. La gente vê lo que quer ver. Por primeira vez essa noite, Clet não tuvo uma resposta imediata. La miró fijamente como se estuviera recalculando. Luego se enderezou, disimulando-lo. Bueno, dijo com ligereza, espero que de verdade apareça. Seria interessante conhecer ao homem que finalmente domou a Amara. La voz de Amara se mantuvo suave. Nadie me domó, Clet. Simplesmente cresci. Parpadeou uma vez luego rió como se ela hubiera contado chiste, pero su risa no le legó a los ojos. Amara se dio la vuelta, deixando que la música la multitud recuperara sua atenção. La pergunta havia sido formulada, su resposta havia logrado lo que ni siquiera se havia dado conta de que necessitava. Cambiou o rumbo de la sala. Não necessitava pelear. Não necessitava dar explicações. Solo necessitava manter-se firme em sua verdade y deixar que los demais se adaptara. O coordenador de la reunião, de golpecito ao micrófono, atraindo la atenção de todos hacia o pequeno escenário. Alguns gemieram em tono de broma. Outros agitaram suas bebidas em el aire. O murmúrio se foi apagando. Muy bien, chicos, exclamou a coordenadora com uma amplia sonrisa. Nos alegra tenerlos a todos aqui esta noite. Han pasado anos, pero mírenos. Seguimos em plena forma. Entre risas se alzou o público. Amara se quedou cerca de um lado del pasillo, sem esconder-se, simplesmente em uma posição desde lá que podia respirar. Estava a seu lado, escudrinando rostros como um guardia. Lo estás haciendo bien, sussurrou Aida. Los lábios de Amara se curvaram levemente. Solo existo. Aida negou com la cabeça. No, estás ganando sem tentarlo. Por isso está inquieto. Amara não respondeu. Já não queria concentrar-se em Clet. Pero mientras la coordenadora seguia hablando, notou movimento cerca de la entrada. Ao princípio, fui sutil.
Dos personas voltearam la cabeça, luego 3. Después, una lenta oleada de atenção se dirigiu hacia la puerta. O coordenador se detuvo, mirando em la misma direção. Uma leve sonrisa se dibujou em seu rosto, de esas que denota surpresa y emoção. Oh, dijo ao micrófono, divertido. Parece que temos invitado mais. Algumas personas se asomaram para ver. O coração de Amara não se acelerou, pero sí se acelerou. No por miedo, sino mais bem por instinto. Las puertas de entrada se abrieram, mas homem entrou. Era alto, sereno, vestido com traje oscuro que lhe sentava com uma autoridade discreta, no com ostentação. Levava-o pelo corpo bem empenado. Su rosto era sereno, su mandíbula firme, su mirada controlada, uma presença que hacía que la gente enderezara la postura inconscientemente, sem saber por quê. Não se detuvo a observar la habitação, como se necessitara aprovação. Não parecia impressionado nem intimidado. Simplesmente avançou com determinação. Amara contuvo la respiração ao reconhecê-lo. Chinedu. Ada abriu ligeiramente la boca. Vino. Sussurrou, quase incrédula. Amara não se moveu ao princípio. Su corpo permaneceu imóvel mientras assimilava la informação. Não esperava que apareciera ali, no porquê não pudiera, sino porque solia evitar lugares que lhe pareciam cenários. Chinedu caminhou por el pasillo como se ela o hubiera hecho antes. Passos tranquilos, mirada firme. La gente se apartava a su paso sem que se lo pidiera. Las conversações se interrompiam a mitad de frase. Ao acercar-se, o coordenador baixou o micrófono, sorriendo com cumplicidade. Y se hizo a lado. Chinedu se detuvo frente a Amara. Sua expressão se suavizou. Câmbio em seu rosto que solo alguém cercano poderia perceber. Le tomou a mano com delicadeza, não para demonstrar possessão, sino para conectar. Lo siento, dijo em voz baixa, tão baixa que parecia dirigida solo a ela. La reunião se alargou mais de lo debido. Amara parpadeou, recomponiendo-se. Não tenias por que venir. Queria venir, respondió el com sencillez. Entonces, sem hacer alarde de elo, le levantou a mano ligeiramente y le dio breve beijo em los nudillos. Gesto pequeno, respetuoso e íntimo, que tuvo mais peso que qualquer gran gesto. O público pareceu contener la respiração. Alguém em cerca deu frente sussurrou, S.L. Outra voz respondió, não pode ser. Pero entonces, homem mais cercano a la barra de paso ao frente, com los olhos muito abertos ao reconhecê-lo. S. Chinedu Obia dijo, médio em voz baixa, médio atônito. O nome ressonou como uma descarga elétrica. Chinedu Obiauri. O industrial reservado. O homem cujos logotipos empresariais adornavam grandes projetos, carreteras, puertos e infraestruturas energéticas. O homem que aparecia em las páginas de negócios sem buscar protagonismo. O multimilionário que não se vestia como se necessitara que supieran que era multimilionário. Amara não mirou a la multitude. Mirou a Chinedu. El se girou ligeiramente hacia las personas mais cercanas. Y asintió cortésmente. Buenas noches, dijo. Soy Chinedu, o esposo de Amara. Sem alardes, sem mais explicações, solo eso. Algumas personas murmuraram saludos, atônitas. Alguém riu nerviosamente, como se não supiera que mais hacer. Cletty permanecia imóvel, a vários passos de distância. Su rosto havia perdido sua habitual arrogância. La confusão y la incredulidade se reflejavam em seus olhos. Mirava fijamente a Chinedu, como se intentara cambiar la realidade a la fuerza. Ada se inclinou hacia Amara, com la voz apenas audible. Mira-lhe la cara, sussurrou, com tono de satisfação em suas palavras. Amara não respondió. Não estava ali para desfrutar de la humilhação de nadie, pero não podia negar o câmbio que se havia produzido em um momento em que Chinedu entrou. O ambiente mesmo se sentia diferente, mais limpio, mais silencioso, mais respetuoso. Uma mulher se acercou com cautela, sorriendo demasiado. Senhor, dijo com entusiasmo, é esse o honor. Não sabia que Amara estava casada com usted. Chinedu sorriu cortésmente. Nós outros não hacemos pública nuestra vida privada. La mulher riu asintiendo, aunque sua risa sonava admiração nerviosa. Finalmente, Amara habló com voz suave pero clara. Chinedu,
Esta é Ada, minha amiga. Shinedu se volvió hacia Ada y le estrechó la mano com calidez. Gracias por cuidarla quando eu não estava. Ada parpadeou, surpreendida por la sinceridade. Siempre, logró decir. Cletty de passo ao frente, forzando uma expressão que se assemejava a la confiança. Shinedu obviou, dijo, estendiendo la mano rapidamente. Vaya, que pequeno é esse o mundo. Shinedu lo miró com calma y luego aceptou o apretón de manos sin dudarlo. Su apretón não era agresivo, pero sí firme. Sus olhos permanecieron firmes, educados. ¿Y usted esse? Perguntou Shinedu. La sorrisa de Cletty se estremeció. Cletty, seu antigo companheiro de classe. Dudó médio segundo y luego añadió casi a regañadientes, su ex-marido. El salão volvió a quedar em silêncio. Como se a palavra ex-marido hubiera vuelto todo repentinamente mais dramático. O rosto de Shinedu não cambiou. Simplesmente asintió uma vez. Ya veo. Sem tensão, sem rivalidade, solo reconhecimento. Como se Cletty fuera o eixo, no una amenaza. Cletty intentou reír. Sí. Hace mucho tiempo, éramos jovens. La voz de Shinedu se mantuvo tranquila. La gente aprende. Cletty buscou em seu rosto um insulto, uma arrogância, algo contra lo que pudiera luchar. Pero não havia nada a lo que aferrar-se. Shinedu não lhe deu nenhuma oportunidade, nenhum estímulo emocional. Amara sentiu uma opressão em el pecho. Não era triunfo, sino alívio. Porque o momento já não se tratava de que ela demonstrara que estava bem. Se tratava de que la sala se viera obrigada a afrontar algo inesperado. La mulher a la que uma vez havia insultado ou malinterpretado havia construído uma nova vida tão sólida que não necessitava explicação. O coordenador se aclarou la garganta y volvió ao micrófono, com la voz temblorosa por la emoção. Bueno, dijo, riendo levemente, esta reunião se acaba de poner mais interessante. Por favor, sigam desfrutando de la noche. La música volvió a sonar, pero más suave ahora, como se o próprio salão se hubiera vuelto mais cauteloso. La gente se acercava a Amara com outros olhos. Suas perguntas cambiaram, su tono cambiou. Eu respeito, aunque mesclado com curiosidade, reemplazou la burla. Cletty retrocedió, de repente inseguro de como abordar la história que havia estado narrando toda la noche. Amara mirou a Shinedu. Estás bem? Perguntou em voz baixa. La mirada de Shinedu permaneceu fija em ela. Estou bem. Y tu? Amara asintió. Sí. Y por primeira vez essa noche, lo decía completamente em sério. Se trasladaram a uma zona mais tranquila, cerca de um lateral del pasillo, donde o ruído era menor y o aire mais fresco. Shinedu le apartou uma sila a Amara antes de sentar-se a seu lado. Um gesto sencillo que lamou a atenção, sem que ele lo intentara. Era o tipo de atenção que a gente notava porque não era ostentosa. Ada permaneceu de pé um instante y luego se inclinou. Voy a dar-lhes espacio, dijo com los olhos brilhantes. Pero estou cerca. Amara la mirou com gratitud. Ada se marchou, aunque não deixava de mirar atrás, como se desfrutara del cambio de poder. Alguns companheiros se acercaram, sorriendo com la cortesia entusiasta de quienes desean ser recordados com carinho. Amara, dijo um hombre lamado Ush, sacudiendo la cabeça com asombro. Mantuviste esto em secreto. Vaya. Amara sorriu levemente. Não pretendia ser o secreto, solo algo privado. Shinedu asintió. La privacidade é paz, añadió simplesmente. Ushió, impressionado. Senhor, me gusta eso. Outra mulher se inclinou hacia adelante, com los olhos brilhantes. Como se conocieron ustedes dos? Amara abriu a boca, luego hizo uma pausa. Não queria que sua história de amor se convirtiera em chismes de reencontro. Shinedu respondeu com calma, salvando-la. Em um evento de la fundação, dijo, estava concentrada. Eso me impressionou. La mulher rió. Así, esse era Amara. Sempre seria. Shinedu sorriu levemente. Seria em lo que importa. Las palavras fueron suaves, pero resonaram com fuerza en la sala porque todos compreenderam su significado. Aprecio se encontro. Admiração sem competência. Alguém mais bromeou, intentando aliviar a tensão que aún flotava em el ambiente.
Amara, te quedaste com este homem para ti sola porque não querias que brindáramos por ti. Ebe. Amara sonrió. Shinedu respondió com humor sutil. Nuestras decisões mais felizes fueron las que tomamos em privado. O murmúrio de aprobação se estendió. La gente assentia como se acabaran de escuchar uma sabia reflexão. Pero Amara sabia que lo que la hacía poderosa não era la frase em si, sino la forma em que la vivia. Cletty permanecia a certa distância, observando. Parecia homem que contemplava o mundo ao que não podia aceder. Quando finalmente se acercou de novo, mostrou uma amabilidade forçada que não concordava com sua mirada. Shinedu dijo, acercando uma sila assim que se lo pediera. Assim que construís carreteras y puertos. É impressionante. Deve ser estressante. Shinedu lo mirou com calma. Eu trabalho eu trabalho. Cletty rió demasiado fuerte. Claro, pero ya sabes, casar-se com Amara pode ser intenso. Alguns se removieron incômodos. Ada, que agora estava cerca de novo, se detuvo a mitad de caminho. O rosto de Amara permaneceu impassível, pero sua mirada se aguzou ligeiramente. Não queria pelear. Não queria armar o escândalo. Shinedu não caiu em la provocação. Simplesmente mirou a Cletty com serena paciência. Intenso. Como? Cletty parpadeou. Não esperava que lo interrogara. Havia esperado uma risa educada ou uma resposta à la defensiva. Ya sabes, dijo, haciendo o gesto com la mano. Le gustan las coisas de uma maneira determinada. Não tolera tonterias. Shinedu asintió lentamente. Eso es uma virtude. La resposta caiu como uma bofetada silenciosa. Cletty intentou sonreír. Solo digo que alguns homens não podem com eso. La voz de Shinedu se mantuvo tranquila. Entonces não deveriam casar-se com uma mulher como ela. Se hizo o silêncio em la mesa. Esta vez não foi silêncio incômodo. Silêncio denso y deliberado que revelou lo que havia estado sucedendo toda la noche. O rosto de Cletty se tensou y forzou uma risita. Eres homem tranquilo, asintió Shinedu. La calma es uma elección. Amara bajou la mirada brevemente, não para ocultar la emoção, sino para serenar-se. Não queria lorar. Não queria reír. Ela só queria desfrutar de momento tal como era, contraste público que nunca havia buscado, pero que agora era inevitável. Homem cercano carraspeou, intentando cambiar de tema. Senhor, releído sobre o novo projeto energético de sua empresa em oeste dijo rapidamente. É algo enorme. Shinedu lhe respondeu cortesmente. Gracias. O homem se volviu assim a Amara. Amara, eres realmente afortunada. Amara sonrió levemente. Estou agradecida. Cletty apretou la mandíbula. Se levantou bruscamente. Volveré, dijo, fingindo que tinha algo importante que hacer. Mientras se alejaba, o ambiente em la mesa se relajou. La gente começou a hablar com normalidade, pero com uma nueva dulzura hacia Amara, como se de repente se dieran cuenta de todo lo que havia soportado. Em voz baixa, uma mulher se inclinou hacia ela. Amara, não te voy a mentir. Não lo sabíamos, algunos fumos injustos entonces. Amara la mirou com serenidade. Está bem. Não lo está, insistiu la mulher. Pero me alegro de que sis feliz. Amara asintió. Gracias. Quando la mulher se foi, Amara se volvió hacia Shinedu, com voz baixa. Não tenias que decir-lhe nada. Shinedu la mirou fijamente. Não hablaba para discutir com ele. Entonces, por quê? Shinedu hizo uma pausa. Por que não me sentaré a tu lado mientras alguém te reduce a problema? Su tono se mantuvo firme. Ni em público. Ni em privado. Amara sentiu que se lhe cerraba la garganta, pero mantuvo la voz firme. Estou bem. Lo sé, respondió él. Pero no tienes por que estar bem sola. Se quedaram em silêncio momento. La música los envolvia. Las risas de outros grupos subiam y bajaban como olas. Amara observou a sala com outros olhos. La gente ya no la miraba com lástima. Tampouco se reiam de los chistes de Cletty. La observaban com uma compreensão que parecia necessária desde hacía tiempo. Ada regressou com 2 botelas de água y colocou uma frente a Amara. Bebe, dijo suavemente, y luego mirou a Shinedu. Gracias por venir. Shinedu asintió. Gracias por ser sua amiga.
Los olhos de Aida se suavizaram. Se merecia algo melhor de lo que havia recebido. Amara tocou a mano de Aida com delicadeza. Ada. Aida la mirou. Não estou buscando problemas, dijo com voz mais baixa. Solo digo la verdade. Amara exhalou lentamente. Lo sé. Ao outro lado de la sala, Cletty permaneceu solo um instante cerca de la barra, observando-los com expressão tensa. Parecia um homem que se dava conta demasiado tarde de que seu antigo poder se havia desvanecido. No porque Amara se hubiera vengado, sino porque o tempo lo havia desenmascarado. Amara se volvió hacia Shinidu. Te quedas mucho tempo. Shinidu negou com a cabeça. Eu tempo que quieras, luego nos vamos. Amara asintió. Quedémonos um rato. Quero saludar a algumas pessoas como é debido. La expressão de Shinidu se suavizou. De acordo. Se puseram de pé juntos y caminaram por el pasillo. No como um espetáculo. Sino como um grupo tranquilo. Amara saludou a seus antigos professores, estrechou a mano de seus companheiros y compartilhou breves sonrisas. Shinidu permaneceu a seu lado, sem interrompi-la, sem eclipsá-la, simplesmente presente. Y esa presencia, mas que qualquer menção sussurrada de multimilionário. Fui lá que marcou a diferença essa noite. Recordou a todos que a dignidade não é algo que se ganhe com ruegos. Era algo que levabas contigo y que las personas adequadas protegiam sem que se lo pidiera. La reunião havia recuperado seu ritmo, pero o ambiente alrededor de Amara havia cambiado para sempre. Não se tratava solo de los sussurros de S.S. su marido, o de la repentina cortesia em los saludos. Era a forma em que los rostros reflejavam a hora cierta vacilação, como se la gente reconsiderara viejas opiniões, y se diera conta de que talvez se haviam equivocado. Amara lo notava em los pequenos detalhes. La forma em que alguém que antes la ignorava a hora lhe oferecia o asiento. La maneira em que las risas diminuíam cada vez que Cletty passava. La forma em que las miradas lo seguiam com uma nova cautela. Amara não buscava essas reações. Não corrigia a nadie em público. Simplesmente recorria ao pasillo, saludando a quem queria, mantendo-se cerca de Ada y Shinidu, y bebendo água quando Ada insistia. Para ela, la noche não era um campo de batalha, sino o espejo. Y algumas pessoas se veiam reflejadas com claridade por primeira vez. Mais tarde, depois de que o coordenador terminara outra ronda de anúncios, tras tomar-se fotos em grupos y depois de que a pista de baile se lenara y se vaciara de novo, se lhe acercou uma antiga companheira de classe lamada Neca. Neca sempre havia sido observadora em la escuela, discreta y sem dramatismos, pero sempre consciente de lo que se escondia tras las sonrisas superficiales. Agora permanecia de pé com uma expressão cautelosa, como quem guarda informação que não está segura de poder revelar. Amara dijo em voz baixa. Puedo hablar contigo um minuto. Amara la mirou, y asintió. Claro. La mano de Shinidu se posou suavemente em la parte baixa de la espalda de Amara, como se lhe perguntara com solo tocar-la se estava bem. Amara asintió levemente. Ada, presenteando algo, la seguiu uns passos, lo suficientemente lejos como para não interromper, pero sí para intervenir se fuera necessário. Neca condujo Amara hacia um rincão mais tranquilo cerca del pasillo que levava a los banos. La música se oía amortiguada ali. O aire estava menos impregnado de perfume y risas. Nika exhalou como se hubiera aguantado la respiração durante uma hora. No quero reabrir viejas heridas comenzó, pero he estado observando como se ha comportado Cletty esta noche. O rosto de Amara permaneceu impasível. Se está comportando como sempre. La mirada de Neca se suavizou. Esse é o problema. La gente solia pensar que era solo humor o que eras demasiado seria. Pero esta noche, está claro que está tratando de hacerte quedar como la mala. La mirada de Amara se mantuvo firme. Leva anos haciendo eso. Neca tragou saliva. Amara, me mantuve em contato com tu primo. Fa. No muy de cerca, pero lo suficiente. Y também conosco alguém que trabalhou em el negocio familiar de Cletty durante um tempo. Hizo uma pausa, eligiendo suas palavras. Quando tu y Cletty se divorciaram, circularam rumores. La gente dizia que eras orgulhosa, que não podia someter-te, que lo avergonzabas.
Lo repetiam como se fuera um eixo. Amara não dijo nada. Ela também havia ouído esos rumores, sussurrados em lugares que não podia controlar. Na continuou, com voz mais firme. Pero escuché outras coisas, nos chismes, coisas que tinham sentido. O pecho de Amara se oprimió ligeiramente, pero sua expressão não cambiou. Como que? Na apartou a mirada brevemente, luego volvió a mirá-la. Que durante su matrimônio, eu era imprudente com o dinheiro. Que tu eras a que prestava atenção, la que intentava construir algo estable. Que eu desaparecia durante horas y volvia enojado. Y luego actuava como se tu fueras o problema por hacer perguntas simples. Hizo uma pausa. Que eu usava a humilhação para controlar o ambiente. Bromas triviales em público, silencio em privado. A Amara se le hizo um nudo em la garganta. Las palavras não eram nuevas, pero oírlas pronunciadas em voz alta em esse contexto, em uma reunião, por alguém que havia seguido a história desde la distância, hizo que o passado se sintiera repentinamente presente. Na bajó la voz. Oi, que não te fuiste porque querias liberdade. Te fuiste porque querias dignidade. Los dedos de Amara se curvaram ligeiramente a su costado. Não queria lorar. Não queria defender-se. Pero la verdade se le clavava em el pecho como uma piedra que havia cargado durante demasiado tempo. Lo intenté, dijo Amara em voz baixa, la primeira vez que pronunciava essas palavras em voz alta em anos. Intenté que funcionara. Nas intió lentamente como se hubiera estado esperando essa confirmação. Te creu detrás de elos. Ada se acercou, sentindo o câmbio. Que está passando? Perguntou Ada, moviendo a mirada entre elas. Na miró a Ada, luego a Amara. Solo estou diciendo lo que se deveria haber dicho hace mucho tiempo. La gente não sabia la verdade. O rosto de Ada se tensó. La gente não queria saber. Queria uma história fácil. Neca bajó la mirada. Talvez, pero esta noche está empezando a ver. Amara exhalou lentamente. Ver no cambia lo que passou. No. Na asintió. Pero cambia que encarga com la vergüenza. La mirada de Amara se dirigiu hacia la entrada do salão. Através de la abertura, pudo ver a Cletty riendo com dos hombres, fingindo seguridade como se fuera uma armadura. Sin embargo, a hora parecia mais frágil. Não deixava de mirar hacia Amara, como se comprobara se la gente seguia de su lado. Neca seguiu su mirada. Lo sabe, sussurrou. Lo siente. Ciente como la habitação se le escapa de las manos. Amara não respondió. Não queria esse tipo de vitória. Le parecia uma vitória fácil. Que queres que haga com esta informação? Perguntou Amara finalmente. Meca negou com la cabeça. Nada. Não te pido que lo confrontes. Não te pido que te expliques ante nadie. Simplesmente não podia quedar-me aí parada viendo como te hacía quedar como la vilana delante de gente que não tiene ni ideia. Ela vacilou. Y queria que supieras que algunos de nosotros não éramos ciegos. Algunos vimos lo mucho que te esforzaste. Los olhos de Amara se suavizaram um pouco. Gracias. Na asintió, com uma expressão de alívio em el rosto, como se finalmente se hubiera quitado um peso de encima. Que tengas una buena noche, dijo, y luego regresó ao pasillo. A tocou o braço de Amara. Estás bem? Amara suspirou lentamente. Sí. Ada não parecia convencida. No tienes que ser fuerte a cada segundo. La voz de Amara se mantuvo suave. No estou siendo fuerte. Solo estou presente. Regresaram ao lugar donde Shinedu estava de pai, esperando pacientemente, como se hubiera sabido que não devia intrometer-se, pero tampouco desaparecer. Observou o rosto de Amara com atenção, leyendo sem exigir nada. Todo bem? Perguntou. Amara asintió. Alguém por fim havia dicho lo que debió haber dicho anos atrás. La expressão de Shinedu permaneceu impasível. Bem. Ada resoplou suavemente. La sala empieza a dar-se conta de que ha estado actuando. Shinedu mirou brevemente a Cletty y luego volvió a mirar a Amara. Deja que la verdade siga su curso, dijo em voz baixa. No tienes que hacer nada. Amara sentiu o ligeiro alívio. No porque necessitara proteção, sino porque necessitava permiso para deixar de luchar contra fantasmas. Ao regressar ao salão, fui como se o aire mesmo se hubiera transformado. La gente saludava a Amara com vocês mais suaves.
Algunos la miraban com vergüenza, outros com admiração. Pero la maioria compreendia silenciosamente que aquilo não era solo reencontro. Era ajuste de contas com viejos prejuízos. Cletty também lo notou. A hora se movia mais rápido em las conversações, riendo demasiado, tocando ombros, intentando manter o controle de la narração. Pero la habitação havia cambiado. Nenhum encanto podia devolver-lhe seu antigo esplendor. Amara não celebrou esse cambio. Simplesmente seguiu adelante, firme y silenciosa, dizendo que a verdade se assentara em los espacios donde las mentiras haviam habitado durante demasiado tempo. La noche legava seu fim, el pasillo se volvia mais silencioso à medida que a gente começava a marchar-se. Amara estava com Ada uma anciana maestra que lhe tomou as manos com carinho. Estou orgulhosa de ti, dijo la mulher. Te vês tranquila. Gracias, mamá, respondió Amara em voz baixa. Chinedu se apartou para atender uma lamada Ada se hizo a lado, dejando Amara sola por momento. Apareció Cletty. Podemos hablar? Perguntou, com la sonrisa borrada. Estamos hablando, dijo Amara com calma. Se inclinou mais cerca. Hiciste esto a propósito, lo trajiste aqui para que la gente me viera como uma vergüenza. No le dije a nadie que te mirara, respondió ela. Queres que pensem que eres melhor que eu. Não vine aqui para competir. Se burlou. Entonces, por que lo escondes? Te casaste por dinheiro. Admítelo. Amara lo mirou fijamente. Esse é o último erro de la noche. Frunciou o seno. Que? Não me casé com ele por dinheiro. Me casé com ele porque é amable. Estable y nunca intentou menospreciar-me. La expressão de Cletty vacilou. Crees que la riqueza é la razão por la que la gente se elige? Continuou. Eso es lo que piensas. Pero não me perdiste por dinheiro. Me perdiste por tu carácter. Tragou saliva. Así que agora só eu vilano. Não estou pintando nada. Tu mesma lo estás mostrando. Dudou momento y luego perguntou em voz baixa. Entonces, eres feliz? Sí, dijo Amara simplesmente. Essa resposta rompeu algo em ele. Havia creído que ela nunca estaria bem sem ele. Pero ela estava tranquila y íntegra. Chinedu regressou entonces y se colocou a seu lado. Cletty forzou uma sonrisa. Que tengas uma buena noche, murmurou y se marchou. Chinedu mirou a Amara. Estás bem? Estou bem. Queres ir-te? Ela echou vistazo ao pasillo, ao pase que já não la sujetava, y asintió. Sí. Se marcharam em silêncio. Sem dramas, sem anúncios. Afuera, Aida la abrazou com fuerza. Lo hiciste bem. Simplesmente existi, dijo Amara. Eso es lo que não suportava, respondió Ada. Estás tranquila. Tras despedir-se, Amara subiu ao coche. Las luces de la ciudad pasaban mientras conducia, pero dentro reinaba la calma. Esta noche estuviste calada, dijo Chinedu. Não queria cargar com o passado, respondió ela. Esta vez, de verdade que não. Pero essa noche, de pá em aquel pasillo, havia sentido algo mais, la certeza de que sua dignidade nunca havia sido o problema. O problema havia sido qualquer que tratara la dignidade como arrogância. Tras um instante, habló. Sabes que me surpreendió? Perguntou Chinedu com voz tranquila. Cuéntame. No senti rabia, dijo Amara. No como pensava. Chinedu asintió levemente, animando-la a continuar. Lo entendi todo, dijo, como se por fim compreendiera algo del todo. Él no cambió. Simplesmente envejeció. Hizo uma pausa. Me di cuenta de que lo había superado hacía mucho tiempo. Las manos de Chinedu permanecieron firmes en el volante. Eso es cerrar o ciclo, dijo em voz baixa. Amara exhalou lentamente. Sí. Conduziram em silêncio rato. Silêncio que não era vazio, sino pleno. Leno de seguridade, leno de alívio, leno de uma vida que não exigia explicações constantes. Ao legar a casa, Chinedu aparcou y rodeou a casa para abrir-lhe la puerta de nuevo. Amara salió y mirou o edifício, luego a él. No pensé que vendrías, admitió. La expressão de Chinedu permaneció serena, pero sus olhos estavam llenos de calidez. Não queria que te encargaras de essa habitação sola, dijo. Aunque hubieras podido.
Amara tragó saliva, la emoción la invadió. Gracias. Chinedu asintió como se fuera algo sencillo. Eres mi esposa. Se algo te importa, me importa a mim. Subieron juntos. Dentro do apartamento, el silencio los envolvió como uma suave manta. Amara se quitó los zapatos y los dejó ordenadamente junto a la puerta. Chinedu se aflojó la corbata y colgó la chaqueta. Todos sus movimientos se sentían normales, serenos, como se el reencuentro hubiera sido una breve visita a un mundo antigo que ya no tenía poder ali. Amara fue a la sala y se sentó, mirando fijamente la pantalla en blanco. Pensó en Cletty, en el pasillo, intentando salvar su orgulho humilhándola. Pensó em seus companheiros, algunos avergonzados, outros curiosos, outros repentinamente respetuosos. Pensó em la maestra que le había dicho que se veía tranquila. Chinedu se sentou a su lado. ¿Estás pensando em él? Perguntou em voz baixa. Amara hizo una pausa y luego negó con la cabeza. En realidad no. Chinedu la observó. Estou pensando em mim, dijo Amara. Em todo lo que sobrevivi, sem dar-me conta. La voz de Chinedu foi suave. Existe mais que sobrevivir. Amara sonrió levemente. Esta noite não tinha ganas de demonstrar nada. Simplesmente me sentia livre. Chinedu asintió lentamente. Entonces el reencontro cumprió su propósito. Amara se recostou em el sofá, respirando profundamente. El pasado se sentia mais ligeiro agora, não porque hubiera sido borrado, sino porque lo había afrontado sem medo. Em sua mente, la noche não terminou com la humilhação de Cletty ni com la sorpresa del multimillonario. Terminou com algo mais tranquilo. Uma mulher saliendo de uma habitação que uma vez albergou su dolor, dando-se conta de que já não lhe pertencia. Amara girou a cabeça hacia Chinedu. Me alegro de haber ido, dijo. Los lábios de Chinedu se curvaram ligeiramente. Eu também. Assim, el reencontro se convirtió em lo que sempre estuvo destinado a ser para ela. Não era um escenário para la venganza, ni um lugar para impressionar, sino o ponto final donde o passado la liberou por completo. Gracias por ver. Se esta história te comovió, dale me gusta y compártela para que outros também puedan aprender de ela. Não olvide suscribir-te para mais histórias impactantes. Nos vemos em el próximo vídeo.